Quantas vezes você já deve ter pensado, agora acabou, agora eu não consigo mais, essa foi a última pancada. Hoje eu quero te mostrar que, segundo a Bíblia, a dor não é o fim, mas é o começo de algo maior. Então fica comigo nesse vídeo, porque hoje você pode ouvir algo que transformará o resto da sua trajetória. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Sisudo em Palavras. Eu sou o Caio Canuto e o tema desse vídeo é A dor não é o fim. Antes de eu falar sobre a dor e como passar por ela, eu quero te explicar o conceito de dor. A dor é algo inevitável na nossa trajetória, na nossa caminhada, mas ela não vem sem propósito. Deus usa até os momentos mais difíceis para nos ensinar, nos moldar, nos colocar no centro do seu propósito. E se você precisa de uma prova de que a dor não é o fim, então eu vou te falar sobre José do Egito. Ele é uma das maiores provas de que a dor não é o capítulo final da vida de um ser humano. José do Egito era filho de Jacó, que tinha a promessa desde Abraão, Isaac e, na sequência, Jacó, de que Israel seria uma grande nação. E Jacó teve um filho chamado José, e José era muito amado por Jacó, e por isso os irmãos dele tinham inveja dele. Resumindo a história, os irmãos dele, por inveja, venderam ele para a terra de Midian, e de Midian ele foi vendido para Potifar no Egito. Dentro da casa de Potifar como escravo, ele prosperou. Depois ele foi injustiçado ali dentro da casa do senhor dele, que era Potifar, e ele foi para a prisão. Dentro da prisão ele prosperou, ele se tornou ali como um segundo chefe, ele quem cuidava dos presos, e ele prosperou não só ele, não só a vida dele, mas como a vida dos outros presos. A vida dos outros escravos se tornou mais fácil por causa da vida dele. E em todas essas tribulações, ele teve vitória da parte de Deus. Até que um dia alguém precisou de que ele desvendasse um sonho. E ele conseguiu desvendar o sonho de um copeiro e o sonho de um padeiro. Após isso, ele continuou preso durante anos. Mas num belo dia, o faraó, o rei do Egito, teve um outro sonho e o copeiro do faraó se lembrou de que ele tinha o dom de interpretar os sonhos. Foi então que o faraó chamou ele interpretou o sonho de faraó e se tornou o governador de todo o Egito. Ou seja, ele foi de escravo a governador. Essa não é uma pequena vitória, essa é uma gigantesca vitória que Deus deu para ele. Mas o propósito dessa vitória, porque a dor não vem sem propósito, o propósito dessa vitória era fazer permanecer a promessa de Deus feita desde Abraão, de que a descendência do pai da fé continuasse. Então, se José não fosse levado para o Egito, não se tornasse o governador e não alimentasse o povo da promessa, no caso Israel, então a promessa não existiria, a promessa teria morrido. Mas o propósito final era fazer a descendência subsistir. Subsistir é permanecer. Esse foi o propósito de toda essa dor. Agora pensa qual é a sua prisão hoje. Uma perca, uma traição, uma fase difícil. Qual é a sua prisão? Assim como José, você pode estar no estado de um processo que Deus está te preparando para cumprir um propósito gigantesco. Em Salmos 30, verso 5, a Bíblia já diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Romanos 8,18 diz que considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Você sempre precisa lembrar, e isso é para mim também, que a dor é temporária. Mas o propósito de Deus é eterno. Não significa que você não deva querer o melhor dessa terra. Não significa que você não deva querer prosperar, ganhar dinheiro, construir sua empresa, construir seu negócio, prosperar sua família, ter saúde, ter tempo de qualidade com a sua família, ter um lugar bom para morar, comida boa na sua mesa. Nada disso significa que você não deva desejar essas coisas. Mas o propósito de Deus deve vir em primeiro lugar. Está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, as nossas necessidades,
serão acrescentadas. Há alguns dias eu ouvi o Rodrigo Silva, um arqueólogo bíblico, falando a respeito do sofrimento que o ser humano sofre nesse mundo e porque muitas pessoas abandonam a fé porque Deus não olha para o sofrimento delas, porque Deus permite o sofrimento. Mas ele enxergou isso numa ótica que vale a pena trazer aqui. A ótica dele é a seguinte: nós vivemos cerca de 80, 90, se for muito, 100 anos. E a promessa de Deus é que nós vivamos por toda eternidade. Quanto vale a eternidade? Quantos anos tem a eternidade? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? 1 trilhão de anos? Na verdade, não tem número, porque na eternidade não tem contagem de tempo como a gente conta o tempo agora. Então, o que são 80 a 100 anos comparados à eternidade? Então, ainda que você ou eu soframos por todos esses 80, 100 anos, que normalmente não é assim, né? Tem gente que infelizmente sofre durante toda a sua vida assim. Mas sofrimento normalmente é uma fase. Mas ainda que isso aconteça, a eternidade com Deus nem se compara. Se você gostou dessas palavras, toca no botão gostei, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Como de costume, eu deixei aqui embaixo os materiais que eu divulgo para você crescer na graça e no conhecimento, para você se desenvolver espiritualmente, se desenvolver pessoalmente, se desenvolver emocionalmente. Então, dá uma olhada nesses livros que eu deixei aqui abaixo. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço e te desejo a paz que excede todo o entendimento.